Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Henrique, eu falo aqui em nome do Núcleo Espírita Seara de Jesus e estaremos dando continuidade à nossa campanha Madre Teresa de Calcutá, Vida Sim, Aborto Não. Ela foi dividida em duas etapas. A primeira etapa ocorreu no centro da cidade, utilizando carro de som, levando a mensagem em defesa da vida, contra o aborto. E a segunda etapa da nossa campanha será realizada agora, neste momento, através da palestra O Aborto na Visão Espírita, um conteúdo material separado, elaborado pelo nosso irmão Kleber Costa com muito carinho para a gente. Então, que nós possamos aproveitar para esclarecer as nossas mentes, para sanar algumas dúvidas que porventura nós tenhamos. Então, este é o momento que nós possamos de fato aproveitar esse material elaborado pelo nosso irmão. E, como tudo dentro do Espiritismo, para quem já conhece as nossas atividades, não poderia faltar a música. Então, iremos cantar uma música harmônica para nos preparar, para acalmar os nossos corações, para levar o nosso padrão vibratório. Posteriormente, após a música, a nossa prece inicial, para que seja apresentado o material elaborado pelo nosso querido irmão, o aborto na visão espírita. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, principalmente
Nesse dia especial, né, onde se comemora o Dia das Mães, né, para quem tem mãe, né, parabéns. Né. Eu não tenho mais aqui, mas ela onde tiver continua sendo a minha mãe, porque sabemos que é o que morre é o corpo físico, o espírito continua vivo, né? E só em saber disso já é muita alegria. E nesse momento convido a todos a fechar os olhos, imaginar a figura de Jesus diante de cada um de nós, a nos abraçar, nos envolver. Senhor, obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por cada um dos nossos familiares, amigos, por aqueles também que se dizem ser nossos inimigos. E pedimos, Senhor Jesus, que Tu possa nesse momento lançar a Tua luz de amor sobre todos os Teus filhos que estão sofrendo aqui na terra, aqueles que se encontram nas UTIs, aqueles que se encontram doentes em casa. Que Tu possa, Senhor, eliminar esse vírus que está acabando com o nosso planeta, com os Teus filhos. Mas sabemos, Senhor, que tudo tem um propósito. E por isso, Senhor, nós Te pedimos, nesse momento, visita todos os lares, aqueles lares que estão principalmente em desarmonia, em desunião. Ampara, Senhor, aquelas mães que sofrem pelos seus filhos. Aquelas mães, Senhor, que estão em desespero nesse momento, que Tu possa levar o Teu acalento. Então, Senhor, nessa noite, nós Te pedimos, abraça-nos, Senhor, nos ajuda a sermos fortes, a levantar a cada queda, nos ajuda, Senhor, a ser perseverante, nos ajuda, Senhor, a sermos fortes e termos fé, para saber que o dia de amanhã pode ser melhor do que o dia de hoje. Que Maria Santíssima, com seu manto sagrado, também possa abraçar todas as mães e todos os seus filhos que estão à espera de um milagre. Obrigada, Senhor, pela vida, obrigada por tudo. E ser conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, que assim seja. O tempo voa, eu já sou. Oi, gente, eu me chamo Ana Luísa, sou filha de Edna e ela pediu para eu fazer esse vídeo para tentar explicar o que para mim é ser mãe. Eu vou começar dizendo que ser mãe é o amor, é o maior amor do mundo, e realmente é. Você já escutou aquela frase, todo mundo já escutou. Ah, quando você tem filho, tudo é para o filho, nada é para você. É a maior verdade da vida. Eu escutava minha mãe falando e dizia, isso é besteira. Tipo, ela não faz pra ela porque não quer. Só que não. Gente, quando a gente gera, tem o prazer, sabe? Tem a dádiva de gerar um ser, a gente entende que nada daquilo que nossa mãe fez pra gente foi desnecessário ou foi... Não tem como diminuir aquilo, porque realmente é tudo intenso. É um sentimento, assim, não é inimaginável. Não dá pra comparar um amor de mãe. Depois que eu descobri a chegada de Tauí, que tudo mudou. Eu mudei, meus pensamentos mudaram, minha vida mudou. Tipo, se antes eu me sentia, poderia me sentir sozinha, hoje muito mais. Então, hoje em dia é tudo pra ele. Eu tipo, vou comprar uma coisa pra mim e tal, e ele nem nasceu. E é você saber que um ser depende de você. Mesmo sem ter nascido ainda, você tá ali alimentando ele, você tá sendo lá, você tá compartilhando daquela dádiva. Então, assim, é inexplicável, é o maior amor do mundo. E a única coisa que eu realmente peço a Deus é saúde, é que ocorra tudo bem, não só comigo, mas com todas as gestantes. Que Deus possa nos abençoar. E é isso. É o maior amor do mundo. Não tenho palavras para falar mais.
E às vezes a gente acha que amor de mãe é amor demais, mas não, gente. Amor de mãe é o amor maior. Não tem amor maior do que o amor de uma mãe pelo seu filho. Então, cada dia mais a gente deve lutar pela vida, porque só quem passou, quem está passando por essa fase, sabe o quanto é importante, sabe o quanto aquela vida precisa da gente, não só agora, mas o resto da vida toda, e que é um ser que sempre vai ser nosso, dependendo de qualquer situação, qualquer circunstância. Eu sou a Juliana, tenho 23 anos e estou grávida de 6 meses. O nome do meu filho é Bernardo. Não foi uma gravidez planejada, na verdade, nunca imaginei tão cedo. Mas desde o momento que eu vi o positivo, já veio um amor assim inexplicável, imensurável. E eu vi as batidas de coração, senti as mexidinhas. É motivo de muita gratidão e felicidade para mim. E é isso, minha experiência na minha gestação, no início foi bem difícil, mas graças a Deus agora eu estou no melhor momento. Senti meu filho mexendo, ver nas outras que ele está todo perfeito. É maravilhoso, não tenho nem como explicar. Nem se eu quisesse eu poderia descrever o sentimento, a sensação. E é isso. Então, não há tantas coisas para explicar, porque não tem explicação em questão de sentimento, em questão de sensação. Mas eu estou muito grata e não vejo a hora do menino chegar. E já me sinto uma mãezona, e é porque ele me nasceu ainda, estou ansiosa demais. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Que a paz de Jesus possa ser compreendida e praticada por todos nós. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de manifestar a nossa satisfação, alegria, de podermos estar em contato outra vez com os nossos amigos do Seara de Jesus, de Macau, mesmo que de forma virtual, à distância, mas é sempre uma alegria poder ter contato com vocês outra vez. Hoje nós vamos, dentro dessa programação que a casa está desenvolvendo, nós vamos fazer algumas abordagens sobre a questão do aborto à luz do Espiritismo. E a doutrina espírita, ela aborda isso com muita propriedade. Nós não precisamos ter outras fontes de conhecimento, porque o Livro dos Espíritos nos dá informações sobejas com relação a isso. A partir do item 330 do Livro dos Espíritos, mais exatamente na parte segunda, onde Allan Kardec trata da questão do mundo dos espíritos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, e nesse capítulo 7, é o capítulo 7 da parte segunda, da volta do espírito à vida corporal. Da volta do espírito à vida corporal, ou seja, a reencarnação. A gente vai tratar da questão do aborto exatamente falando, a partir desse capítulo 7, que trata da reencarnação. Na questão 330, esse capítulo 7, Allan Kardec intitulou de Prelúdio da Volta. Então, na questão 330, pergunta Kardec se os espíritos sabem em que época reencarnarão. E os espíritos dizem que os espíritos pressentem essa reencarnação e cria uma metáfora assim: como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabe que tem que retornar ao corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignorando quando isso se dá. Então nós sabemos que a nossa trajetória, a nossa experiência, ela se dá em intervalos mais ou menos regulares,
de desencarnação e reencarnação. Desencarnação, reencarnação. Nós nem sabemos exatamente o dia que vamos desencarnar, nem quando estamos em espírito, no mundo espiritual, por assim dizer, podemos ter uma ideia exata de quanto reencarnaremos, mas sabemos que reencarnaremos. É claro que existe toda uma programação reencarnatória, onde nós podemos, aí sim, entrar nos detalhes, né, das circunstâncias dessa reencarnação, né? Allan Kardec, em função dessa resposta, ele pergunta: então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? E os espíritos dizem que sim, certamente é, né? E Allan Kardec pergunta na questão 331 se todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação, né? E aí ele vai desenvolvendo toda essa temática da reencarnação, né? Só para a gente compreender que existe uma programação reencarnatória, porque quando a gente for entrar efetivamente na questão do aborto, é necessário que a gente tenha claramente essa questão da necessidade da reencarnação e como ela se dá, né? Há uma programação que é demorada, às vezes demora anos, né, para que você possa resolver as questões para poder concretizar uma reencarnação, e isso aí vai influenciar quando a gente for agora tratar exatamente da questão do aborto e das suas consequências, né? Então, mais adiante, Allan Kardec ele vai perguntar aos espíritos, mais exatamente na questão 358, quando acontece, aliás, na questão 344, em que momento a alma se une ao corpo? Isso aí é o ponto de partida para a gente tentar compreender esse processo do aborto, ou do abortamento, né? Porque o aborto é o produto do abortamento, muito embora a gente já tenha naturalizado essa questão de chamar esse processo de aborto. O aborto, na realidade, é o produto do abortamento, é o feto, é a criança morta, né? É o natimorto, né? O processo é o abortamento, né? Então, Allan Kardec pergunta em que momento a alma se une ao corpo, né? E os espíritos dizem que essa união começa na concepção, e eles explicam que é no momento da concepção que o espírito que está se preparando para reencarnar, que passou por todo aquele processo de planejamento de reencarnação, ele se une, começa a se unir ao corpo, porque essa união também não é instantânea, não é completa naquele momento, mas é naquele momento, digamos assim, eu vou usar aqui um termo figurado, que digamos assim, que usa a primeira molécula se une ao corpo, tá? Ou o espírito se une à primeira molécula do corpo, porque aquele corpo, no momento da concepção, já está formado. A ciência é categórica de quando se encontram os 23 cromossomos masculinos e os 23 cromossomos femininos, no momento da união corporal entre homem ou mulher, né, do ato sexual, tá? Nesse momento que se une os 23 cromossomos masculinos e os 23 femininos, aí nasce um novo corpo. Aquele ovo que é produto dessa união, naquele momento, se você fizer um exame de DNA, nem é o DNA da mãe, nem é o DNA do pai, ele tem um DNA próprio. É a prova científica de que ali nasceu um novo corpo. Porque qualquer parte do corpo nosso que a gente pegue e faça um exame de DNA, vai ter o nosso DNA. O meu rim tem o meu DNA, o meu coração tem o meu DNA, o meu pâncreas tem o meu DNA, o meu dedo tem o meu DNA, o meu cabelo tem o meu DNA, né? Mas o feto que a mulher carrega no seu ventre não tem o DNA dela, porque é uma vida independente, individual, já criada, e a essa vida, logicamente, que se é uma vida, porque tem um espírito ligado. Porque se não tiver um espírito ligado, não é vida. Um corpo, ele só
pode ser considerado vida se ele tiver a ele um espírito ligado. E é exatamente no momento dessa concepção que o espírito se liga, né? Então esse é mais ou menos um preâmbulo para a gente começar a compreender como é esse processo, porque muitas pessoas ainda não têm uma ideia muito clara do que seja esse processo. Por isso, algumas pessoas equivocadamente levam uma relativa naturalidade essa questão da prática do abortamento, né? Sem se darem conta do quão grave é esse processo, né? Muito bem, então na questão 345, Allan Kardec pergunta se essa união que começa no momento da concepção, se ela é definitiva, né? É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que ele está destinado? E os espíritos dizem que ela é definitiva, no sentido de que outro espírito não poderia substituir aquele. Mas os laços que eu prendo ainda são fracos. Então, vamos entender, né? Aquela união é definitiva no sentido de que, uma vez que o espírito se liga ao corpo, ele desistindo daquela união, que ele pode desistir, os espíritos vão explicar isso aqui, ele pode existir ao que nós chamamos de um abortamento natural, o espírito se arrependeu no processo, um outro espírito não pode ocupar aquele corpo mais. Aquele corpo, ele, como está na Bíblia, vai voltar ao pó, né? Começa novamente. Aquele corpo que foi, digamos assim, rejeitado pelo espírito, que aconteceu o processo do abortamento natural, ele vai voltar ao pó, voltar à sua origem, tá? Então, nenhum outro espírito vai poder ocupar aquele corpo, porque exatamente para isso é necessário que haja uma programação reencarnatória. Não são coisas que aconteçam aleatoriamente ou ao acaso, né? É necessário que a gente compreenda adequadamente essa questão, né? Então, o espírito ele pode escolher não reencarnar mais, apesar de ter participado da programação reencarnatória e tudo, por um motivo qualquer. N motivos pode existir, ele se liga ao corpo e imediatamente depois, algum tempo depois, ele desiste do processo e ele pode, né, provocar esse abortamento. Logicamente que isso vai ter as consequências para ele, né? E na sequência a gente vai também estudar sobre essa questão, né? Allan Kardec pergunta então o que é que o espírito faz se o corpo que ele escolheu morre antes de verificar o nascimento, né? E os espíritos dizem que ele escolhe outro, né? Então pode ocorrer também, né, de que não por vontade do espírito, mas por um fenômeno natural, aquele corpo perder a vitalidade. Então, se ele perde a vitalidade, a reencarnação não vai prosseguir. Mas o espírito ele pode escolher o outro corpo para reencarnar, né? Não é outro corpo de outro espírito, é um outro corpo que será concebido para que ele possa reencarnar, né? Allan Kardec pergunta ainda quais as utilidades que possa ter de uma reencarnação em um corpo que morre poucos dias antes de nascido, né? Então os espíritos vão explicar que esse ser ele não tem consciência plena da sua existência. A importância para esse espírito, né, é quase nenhuma. Frequentemente a consequência disso, a importância disso é para os pais. Geralmente é para os pais, mas isso também não é uma questão fechada. Isso é uma possibilidade, né? Então, mais adiante, nós vamos já entrando aqui especificamente na questão que nós queremos debater mais, né, ou mais demoradamente, para que a gente possa compreender essas coisas, né? Na questão 358, Allan Kardec faz
Antes nós temos aqui, antecedendo a 358, na 357, né? Allan Kardec pergunta: que consequências tem para o espírito o aborto? Né? Até então, ele está tratando da questão do ponto de vista da rejeição do próprio espírito no processo da reencarnação ou de uma morte por motivos naturais daquele corpo que estava sendo preparado e estava ligado já ao espírito, né? Então, a consequência imediata disso, os espíritos dizem, é que é uma assistência nula a ser recomeçada. São poucos momentos, então aquele processo vai ter que ser recomeçado, aquele que está anulado, né? Implica dizer que muitas vezes uma programação reencarnatória de alguns anos pode ficar nula por conta de um processo de abortamento. Então a gente precisa começar a pensar nisso aí. O espírito, ele se prepara durante muitos anos, envolve uma equipe de orientadores espirituais para que possam balizar em que condições vai se dar essa reencarnação, em que seio da sociedade ele vai reencarnar, em que grupo familiar, com quem vai conviver, né? E quando isso se concretiza, quando ele consegue se ligar a um corpo que foi concebido, alguém resolve, e aí a gente vai ver aqui na próxima questão, que é a 358, alguém resolve interromper esse processo. Por isso que chama de aborto. Aborto é a interrupção de um processo. É um termo técnico. Qualquer processo que você interrompe em qualquer estágio chama-se de aborto, né? Tem muitas operações de empresa e tudo, até operações militares, policiais, que você vai fazer alguma coisa da errada, aborta a operação, né? Então é um termo muito usado fora dessa questão aqui, porque o aborto significa apenas a interrupção do processo. No caso, a interrupção de uma gestação. Só que essa gestação havia sido programada durante muitos anos, envolvendo várias pessoas, porque uma reencarnação não envolve só um espírito. Ele envolve um conjunto de espíritos que vão viver aquelas experiências juntos. Cada um tem a sua peculiaridade, mas tem os pontos de ligação entre eles, que é exatamente aqueles pontos de redenção, onde a pessoa vai se redimir dos entreveros passados, dos erros que cometeram no passado, uns com relação aos outros. É preciso que eles estejam unidos numa família, num grupo familiar, num grupo de trabalho, na sociedade. Eles têm que se reencontrar de alguma forma na matéria para poderem se redimir, se recuperarem das falhas do passado, né? Então, quando você interrompe o começo de um processo desse, isso aí vai ter muitas consequências. Não é simplesmente, não, porque você interrompeu um aborto, tal, ele vai escolher outro corpo. Não é simples assim. Vai ter que voltar tudo de novo a estaca zero, né? Então, na questão 358, aí Allan Kardec entra aqui no cerne da questão, né? Que essa é uma questão muito complicada para algumas pessoas que têm um determinado segmento ideológico. Eu infelizmente, já ouvi de alguns companheiros espíritas dizendo que essa proposta que tem aqui na questão 358 do Livro dos Espíritos é muito, digamos assim, rigorosa. É muito rigorosa, né? Como se Deus, né, não soubesse fazer as coisas. E por que a gente diz Deus? Porque Allan Kardec, ele fez esse trabalho todo de construção dos pressupostos da doutrina espírita junto com uma equipe de espíritos de elevado teor moral e intelectual. E todo esse trabalho que ele fez com essa equipe, Allan Kardec submetia à apreciação do Espírito da Verdade, que é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Então todo esse trabalho do Espiritismo foi submetido ao crivo de Jesus. Só foi publicado por Allan Kardec depois que Jesus deu a liberação. E todos nós sabemos que Jesus é o pressuposto de Deus aqui na Terra. É o governador espiritual da Terra. Deus deu esse encargo a Jesus
para ele acompanhar a Terra desde a sua formação. Então imaginemos nós, né, há quanto tempo Jesus foi criado, porque a Terra já tem 4 bilhões e 600 milhões de anos, e quando a Terra foi concebida, Jesus já era um Espírito perfeito. Já tinha feito toda essa trajetória que a gente fez. Então, só para a gente ter uma ideia da estatura de Jesus, né? Então, na doutrina espírita, da minha parte, eu acho que a gente nunca vai achar um equívoco, mas, de forma geral, eu acho muito difícil que se aconteça um equívoco. Se acontecer, Allan Kardec já colocou isso com muita tranquilidade, aonde a ciência provar que o espiritismo está errado, nesse ponto a gente acompanha a ciência, né? O espiritismo já tem mais de 160 anos, e até hoje a gente não viu, né, em algum ponto a ciência provar categoricamente que o espiritismo está errado, até porque a ciência nossa não se ocupa do mundo espiritual. Muito dificilmente ele vai criar alguma tese, alguma possibilidade de provar que naquele ponto o espiritismo está errado, tá? Então, Allan Kardec formula na questão 358, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Essa é a pergunta. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E os espíritos respondem. Aqui é a resposta textual dos espíritos. Há crime, há no sentido de existir, tá? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas, a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então o corpo é instrumento de provas. Por isso que nós nascemos em corpos tão diferentes, porque cada um tem uma prova diferente. Por isso que nascemos em corpos sadios, em corpos doentes, em corpos imperfeitos, em corpos mutilados, em corpos com órgãos que não funcionam a contento, porque tudo isso faz parte das provas. Então nós fazemos, e eu volto a tocar na tecla da programação reencarnatória, porque isso é muito importante no estudo que a gente faz do aborto, tá? Para a gente não ver o aborto fora do contexto apenas como um ato físico de interromper uma gestação, tá? Você está interrompendo muitas vezes uma programação de muitos anos. Tem reencarnações que duram séculos para se concretizar, tá? Então, você faz toda uma programação para reencarnar num grupo familiar, na sociedade, com tal corpo, com tais possibilidades, com tal tendência. E aí, quando você consegue concretizar esse processo, se ligar um corpo, alguém toma a decisão de matar aquele corpo e provoca o abortamento. Então, todo esse processo se interrompe, você perde, você fica impedido de passar pelas provas a que aquele corpo lhe serviria, aquele corpo que estava se formando. Logicamente que você vai ter outras oportunidades. Agora, quanto tempo vai durar, a gente não sabe, porque você vai ter que unir aquela turma. Quem reencarnou para ser seu pai, vai estar reencarnado, não vai estar desencarnado. Quem reencarnou para se unir em você, para unir esforços na época da adolescência ou no início da madureza, para fazer um trabalho juntos, para poder se redimir de um passado, também já está reencarnado, está tocando a reencarnação dele. Então você vai ter que se preparar dentro de um novo grupo familiar, talvez, para esse novo projeto de reencarnação. Então percebam a dificuldade que a gente ocasiona para o espírito quando a gente provoca um aborto. Percebam que nós estamos tratando aqui de aborto provocado. A questão 358 diz: constitui crime a provocação. Nós não estamos tratando de aborto espontâneo, de aborto natural,
aquele que acontece por algum tipo de disfunção orgânica da mãe, né, por um motivo qualquer, alheio à vontade da mãe ou de quem quer que seja, para que se concretize, né, a formação daquele corpo. Então, nós precisamos ter esse referencial, essa questão, para a gente poder entender com propriedade do que é que nós estamos falando, né? Na questão 359, Allan Kardec, então, suscita: no caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a pergunta? Isso é uma pergunta natural. Aliás, a gente podia já estar se perguntando, não, mas quando a mãe toma a decisão porque a vida dela está em risco, né? Isso não escapou à observação de Allan Kardec. Allan Kardec fez essa pergunta, é a questão 359. Logo em seguida, quando ele perguntou se é crime provocar o aborto, ele pergunta: e no caso que a vida da mãe corre risco, também é um crime se você provocar o aborto para salvar a vida da mãe? E os espíritos respondem que é preferível que se sacrifique a ser que ainda não existe, portanto, a do ser reencarnante, a sacrificar-se ao que já existe. Então, é uma questão de relatividade. Você não está tratando, por exemplo, e eu gosto muito de usar essas figuras nos debates sobre a questão do aborto. Você não está tratando de resolver se vai provocar o aborto de alguém apenas para manter a sua aparência física. Você não está tratando de provocar o aborto de alguém apenas para manter a sua o conforto da sua vida no lar ou da sua vida social. Você não está cogitando da provocação de aborto apenas para que as suas atividades sociais, como viagem de lazer, isso não possa ser atrapalhada por esse ser reencarnante, porque nós sabemos que muitos desses argumentos são utilizados para as pessoas para provocarem o aborto. Há registros na literatura de pessoas que optaram por fazer aborto porque não queria o pneuzinho na barriga. Há pessoas que optaram por fazer aborto porque não queria ter uma criança dentro de casa para tomar conta, ia tomar tempo. Há registro de pessoas que optaram por o aborto porque a criança ia impedir de trabalhar, de ter uma atividade profissional. Há registro de pessoas que optaram por fazer o aborto porque a criança iria impedir da pessoa fazer viagens de lazer. Então, as argumentações, as desculpas, elas estão aí a mancheias, né? Mas o espiritismo, ele é categórico. Os espíritos que construíram essa possibilidade da doutrina espírita, eles são categóricos. Só no caso, só e somente só, para usar um termo de lógica, só e somente só, no caso de vida e risco da mãe, de risco da vida da mãe, é que é admissível você provocar um aborto, né? E eles alegam exatamente, dão essa justificativa de que isso é preferível, né, acontecer com o ser que está nascendo, está no início do processo, do que aquele que já está vivendo, está no meio do processo. Essa é a alegação dos espíritos, e isso inclusive é acatado pela maioria das leis humanas no mundo inteiro, né? A Constituição brasileira, o Código Penal brasileiro, ele coloca como não punível o aborto provocado nessas circunstâncias, porque a vida da mãe corre risco. Então, eventualmente, uma mãe, um médico, uma pessoa qualquer que provoque um aborto porque a vida da mãe está em risco, logicamente que tudo isso, do ponto de vista médico, comprovado através de exames, esses profissionais, essas pessoas, não serão punidas. Não é que o ato não seja crime, continua sendo crime. Qualquer aborto, na visão do Código Penal brasileiro, ele é crime. Agora, nesses casos, e em outros mais, que a lei brasileira prevê, que nós não vamos entrar nessa seara, agora estamos falando
de doutrina espírita, apenas fazendo essa correlação. Nesse caso, como em outros, a própria lei brasileira prevê que, nesse caso, os envolvidos não serão punidos, porque é por uma causa maior, né? É você, digamos assim, estar sacrificando uma vida em prol de uma outra vida. Apenas a gente tem que fazer essa escolha, não tem como não fazer, é um ou outro. Enquanto que nessas outras opções que nós cogitamos aqui, não é um ou outro, é ou você deixar o filho nascer ou optar por nascer um pneuzinho na barriga. É você deixar o filho nascer ou você optar por fazer viagens, ou optar por ter algum outro conforto em casa, não ter a amolação de uma criança, né? Então são desses valores que nós estamos falando. Muito bem, então nós verificamos aqui do ponto de vista, né, do espiritismo, né, como é que os espíritos encaram essa situação e como é que eles passaram para a gente, né? Fechando esse capítulo do Livro dos Espíritos, tem ainda a questão 360, onde Allan Kardec perguntou para os espíritos: será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? E os espíritos respondem: vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador. Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para julgá-los. Não é raro nós encontrarmos, eu particularmente conheço muitos casos, né, de famílias, casais, né, que hoje vivem, digamos assim, sustentados materialmente, né, por crianças cujo destino, se dependesse da vontade dos pais, seria o abortamento. Hoje nós conhecemos na história personagens de destaque no mundo, nos vários campos da ciência, da arte, de crianças cujo diagnóstico no momento da gestação era o abortamento. Então, optar pelo abortamento, em última análise, sempre é ir contra a lei de Deus. Porque qualquer processo reencarnatório, ele está submetido às leis naturais. Os espíritos que participam dessa programação reencarnatória são espíritos superiores. E eles fazem tudo obedecendo rigorosamente à lei natural. Então, se um corpo é formado para a reencarnação de um espírito sem uma perna, sem um pé, sem o braço, com um defeito, uma dificuldade cerebral, com algum outro órgão que não funciona adequadamente, é porque esse espírito necessita desse tipo de corpo para viver a sua programação. Não vamos aqui aventar que ele matou alguém, que ele atirou na cabeça de alguém, que ele cortou algum órgão de alguém. Isso é uma possibilidade, mas não é a possibilidade. Existem mil e umas, porque nós não podemos, a partir de um estudo isolado de um caso de uma reencarnação, ou de um abortamento, querer sustentar o porquê que isso aconteceu, sem que nós nos detenhamos e tenhamos acesso a uma série de outras informações que só a vida transata poderá nos dar. Seria necessário fazer um exame, um exercício de volta às vidas passadas, de algum relato de algum espírito sobre questões específicas, para a gente poder tirar algumas conclusões e fazer estudos. Nós não podemos simplesmente fazer ilações, né, da lei de causa e efeito. Conhecendo o efeito, a gente, por ilação, determinar qual é a causa, porque a justiça divina ela tem infinitas formas de se
pronunciar. Não é lei de talião. Não é porque eu atirei na cabeça de alguém que eu vou morrer me suicidando com um tiro na cabeça ou que alguém vai me dar um tiro na cabeça. Não é assim que as coisas acontecem. Tem circunstâncias que nós foge a nossa capacidade de percepção. Nós teríamos que nos aprofundar muito ainda nesse estudo e ter a capacidade de sondar, né, essas questões espirituais, as vidas transatas das pessoas, para podermos ter um diagnóstico minimamente seguro para colocar para as outras pessoas. Todo o resto disso que a gente faz são conjecturas, né? A única coisa que nós podemos afirmar, a partir da informação que os Espíritos nos dão aqui, é que o Espírito reencarna no corpo que ele precisa para viver a sua programação reencarnatória. Se é um corpo sadio, é porque ele precisa daquele corpo sadio. Se é um corpo débil, é porque ele precisa daquele corpo débil. Se é um corpo mutilado, é porque ele precisa daquele corpo mutilado. Nós temos exemplos disso, né? Alguns exemplos que relatam de espíritos suicidas, que em várias reencarnações cometeram suicídios, que reencarnam em corpo mutilado, sem absolutamente nenhum membro, para que ele não tenha a possibilidade de provocar o suicídio. Seria uma oportunidade dele passar uma reencarnação sem se suicidar face à sua história. São relatos que estão aí na literatura espírita. Portanto, nós precisamos refletir muito seriamente sobre essas questões, nos debruçarmos sobre esse capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da vida no mundo espírita, ou da vida no mundo espiritual, mais especificamente do retorno do espírito à vida corporal. A gente compreende, então, todo esse processo, toda essa temática, toda essa dinâmica de como as coisas acontecem, para que a gente não fique tendo opiniões aleatórias ou superficiais a respeito do assunto. A doutrina espírita nos coloca com muita objetividade e clareza sobre essa questão, para que nós possamos ter segurança de adotarmos para nós mesmos, para o nosso padrão de vida, esses conhecimentos que o Espiritismo nos coloca, que, aliás, estão muito coerentes com as leis naturais da vida. Que Jesus, o modelo e guia de nossas vidas, o nosso irmão maior, o companheiro incondicional de todas as horas, possa continuar nos protegendo, nos abençoando, derramando sobre nós a sua luz. Mestre Jesus, neste momento queremos agradecer a oportunidade bendita de estarmos reunidos aqui, Senhor, mediante a Tua vontade. Que Tu possas derramar, Senhor, chuvas de bênçãos sobre esse planeta de provas e expiações. Que o Senhor possa abençoar principalmente, Senhor, todos os necessitados do pão espiritual e do pão material. Que o Senhor com certeza nos abençoe, que o Senhor com certeza nos ampare, nos acolha e nos proteja, Senhor. Abençoa o nosso Brasil, o nosso Rio Grande do Norte, a nossa Macau. Que o Senhor abençoe principalmente a todos os necessitados, principalmente aqueles que se encontram entumbados, que possam receber todo o amparo espiritual. Abençoa também os nossos familiares, mas abençoa cada um de nós que com certeza estamos nesse trabalho com muito amor e com muita satisfação. Só temos que vos agradecer, Mestre amado, por tudo. E ser conosco hoje e sempre, que assim seja.